Lei N. 8.212, de 24 de julho de 1991. Lei Orgânica da Seguridade Social. Título 1º. Conceituação e princípios constitucionais. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: a. Universalidade da cobertura e do atendimento. b. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. c. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. d. Irredutibilidade do valor dos benefícios. e. Equidade na forma de participação no custeio. f. Diversidade da base de financiamento. g. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. Título 2º da Saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância pública e sua organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: a. Acesso universal e igualitário. b. Provimento das ações e serviços através de rede regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema único. c. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. d. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. e. Participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde. f. Participação da iniciativa privada na assistência à saúde, obedecidos os preceitos constitucionais. Título 3º da Previdência Social. A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Parágrafo único. A organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: a. Universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante contribuição. b. Valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo. c. Cálculo dos benefícios, considerando-se os salários de contribuição, corrigidos monetariamente. d. Preservação do valor real dos benefícios. e. Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. Título 4º da Assistência Social. A assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Parágrafo único. A organização da assistência social obedecerá às seguintes diretrizes: a. Descentralização político-administrativa. b. Participação da população na formulação e controle das ações em todos os níveis. Título 5º da Organização da Seguridade Social. As ações nas áreas de saúde, previdência social e assistência social, conforme o disposto no capítulo 2º do título VI da Constituição Federal, serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social, na forma desta lei. Revogado pela Medida Provisória N. 2.216/37, de 2001. Revogado pela Medida Provisória N. 2.216/37, de 2001. As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por comissão integrada por 3 representantes, sendo uma da área da saúde, uma da área da previdência social e uma da área de assistência social. As áreas de saúde, previdência social e assistência social são objeto de leis específicas, que regulamentarão sua organização e funcionamento. Título 6º do Financiamento da Seguridade Social. Introdução. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da Constituição Federal e desta lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de contribuições sociais. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas: receitas da União, receitas das contribuições sociais, receitas de outras fontes. Parágrafo único. Constituem contribuições sociais: a. As das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço, vide da Lei N. 11.196, de 2005. b. As dos empregadores domésticos. c. As dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário de contribuição, vide da Lei N. 11.196, de 2005. d. As das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro. e. As incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. Capítulo 1º dos contribuintes. Seção I dos segurados. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: como empregado,
A. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. D. Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. E. O brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. F. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional. G. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais. A linha acrescentada pela Lei N. 8.647, de 13 de abril de 1993, H. Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal N. 26, de 2005, e, ou empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. J. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza continua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos, revogado pela Lei N. 9.876, de 1999. Revogado pela Lei N. 9.876, de 1999. Como contribuinte individual. A pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou, quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafo 10 e 11 deste artigo. B. A pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade de extração e garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. C. O ministro de confissão religiosa e o membro do Instituto de Vida Consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. D. Revogada. E. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. F. O titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. G. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. H. A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Como trabalhador avulso, quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. V. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de a. Produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meio outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore a atividade. 1. Agropecuária em área de até 4 módulos fiscais, ou 2. De seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do 2 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida.
B. Pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. E. C. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. 3. Revogado. I. Revogado. I. Revogado. 4. Aposentado pelo regime geral de previdência social RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta lei, para fins de custeio da Seguridade Social. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995. 5. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social RGPS de antes da investidura. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 9528, de 10 de dezembro de 1997. 6. Aplica-se o disposto na linha G do inciso I do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. 7. Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. 8. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador de que trata a linha G do inciso V do caput deste artigo, à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. 9. Não descaracteriza a condição de segurado especial. E a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. E a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. E a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. E ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. V. A utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do 11 desta lei. E. A associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural. E. A incidência do imposto sobre produtos industrializados, IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do 14 deste artigo. Produção de efeito. 10. Não é segurado especial um membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de e benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. E benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 4º do 9º deste artigo. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no 13 deste artigo. E exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. V. Exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no 13 deste artigo. V. Parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do 9º deste artigo. V. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. E. V. Atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. 11. O segurado especial fica excluído dessa categoria. E, a contar do primeiro dia do mês em que a. Deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7º do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do 9º deste artigo.
b. Enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto nos incisos 3º, v, e do 10 e no 14 deste artigo, sem prejuízo do disposto no da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. C. Tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário. E. D. Participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo 14 deste artigo. Produção de efeito, e a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de a. Utilização de trabalhadores nos termos do 8 deste artigo. B. Dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 3º do 10 deste artigo. E. C. Dias de hospedagem a que se refere o inciso 2º do 9 deste artigo. 12. Aplica-se o disposto na linha A do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. 13. O disposto nos incisos 3º e V do 10 e no 14 deste artigo não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos dispositivos. 14. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, não exclui de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso 7º do caput do 1, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e sedie-se no mesmo município ou em município limítrofe aquele em que eles desenvolvam suas atividades. Produção de efeito. 15. Vetado. Produção de efeito. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. O caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. 2. O caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. É segurado facultativo maior de 14 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição, na forma do desde que não incluído nas disposições do seção I da empresa e do empregador doméstico. Considera-se empresa, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Empregador doméstico, a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equiparam-se à empresa, para os efeitos desta lei, o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação ao segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. Capítulo 2º da Contribuição da União. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal, fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária Anual. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na linha D do parágrafo único do desta lei, na forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos para as ações desta Lei de Saúde e Assistência Social. Os recursos da Seguridade Social referidos nas alíneas A, B, C e D do parágrafo único do desta lei poderão contribuir, a partir do exercício de 1992, para o financiamento das despesas com pessoal e administração geral apenas do Instituto Nacional do Seguro Social INS, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social INAPS, da Fundação Legião Brasileira de Assistência LBA e da Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas D do parágrafo único do desta lei, destinados à execução do orçamento da Seguridade Social. Decorridos os prazos referidos no caput deste artigo, as dotações a serem repassadas sujeitar-se-ão à atualização monetária segundo os mesmos índices utilizados para efeito de correção dos tributos da União. Os recursos oriundos da majoração das contribuições previstas nesta lei ou da criação de novas contribuições destinadas à Seguridade Social somente poderão ser utilizados para atender às ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social.
Capítulo 3º da contribuição do segurado, seção I da contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso, é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário de contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto nos de acordo com a seguinte tabela. Redação dada pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, via de Lei Complementar N. 150, de 2015, salário de contribuição ou alíquota em porcento até 249,88 de 249,81 até 416,339 de 416,34 até 832,6611, valores e alíquotas, dados pela Lei N. 9129, de 20 de novembro de 1995, 4. Os valores do salário de contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Redação dada pela Lei N. 8620, de 5 de janeiro de 1993. O disposto neste artigo aplica-se também aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que prestem serviços a microempresas. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 8620, de 5 de janeiro de 1993, seção I da contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. Revogado. Revogado. Os valores do salário de contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Renumerado pela Lei Complementar N. 123, de 2006. 2. No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de 11%, no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso 2º, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo, observado o disposto na linha B do inciso 2º deste parágrafo. 5%, no caso do microempreendedor individual, de que trata o A da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. E. Produção de efeito. B. Do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda. 3. O segurado que tenha contribuído na forma do 2 deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20%, acrescido dos juros moratórios de que trata o 3/5 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Produção de efeito. 4. Considera-se de os fins do disposto na linha B do inciso 2º do 2 deste artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo FECAD único cuja renda mensal seja de até 2 salários mínimos. 5. A contribuição complementar a que se refere o 3 deste artigo será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício. Capítulo 4 da contribuição da empresa. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no ED. 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante um mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei N. 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau da incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. A. 1%, para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve. B. 2%, para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio. C. 3%, para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave. 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhes são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. 1. No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e não é devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo definida nos incisos I e III deste artigo. Vide medida provisória N2, 158/35, de 2001. Não integram a remuneração as parcelas de que trata o 9º do. Terceiro, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção ou enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso 2º deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes. Quarto, o Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem de empregados portadores de deficiências física, sensorial ou mental com desvio do padrão médio. Quinto, revogado pela Lei N. 10.256, de 2001. Sexto, a contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e II deste artigo, corresponde a 5% da receita bruta, decorrente dos espetáculos desportivos, de que participem em todo o território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. Sétimo, caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até 2 dias úteis após a realização do evento. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. Oitavo, caberá à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional informar a entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. Nono, no caso de a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de 5% da receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido na linha B, inciso I, desta lei. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. 10. Não se aplica o disposto nos parágrafos 6º ao 9º às demais associações desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos I e II deste artigo e desta lei. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. 11. O disposto nos parágrafos 6º ao 9º deste artigo aplica-se à associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional e atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços e que se organiza regularmente, segundo um dos tipos regulados nos arts. 1039 a 1092 da Lei N. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. 11. Ao disposto no 11 deste artigo, aplica-se apenas às atividades diretamente relacionadas com a manutenção e administração de equipe profissional de futebol, não se estendendo às outras atividades econômicas exercidas pelas referidas sociedades empresariais beneficiárias. 12. Vetado. 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mistério religioso ou para sua subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. 14. Para efeito de interpretação do 13 deste artigo, os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, não são taxativos e sim exemplificativos. Os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados, em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa, não configuram remuneração direta ou indireta.
15. Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de passageiro, de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da contribuição da empresa corresponde a 20% do valor da nota fiscal, fatura ou recibo, quando esses serviços forem prestados por condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, bem como por operador de máquinas. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta lei, como sendo produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e segundo do desta lei, é de 2,5% destinados à Seguridade Social, 0,1% para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. 1. Vetado. 2. O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do desta lei. 3. Na hipótese do 2, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiros será excluída da base de cálculo da contribuição de que trata o caput. 4. O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. 5. O disposto no inciso I do 13 da Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de 0,25% da receita bruta proveniente da comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. 6. Não se aplica o regime substitutivo de que trata este artigo à pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para a industrialização própria mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica. 7. Aplica-se o disposto no 6º ainda que a pessoa jurídica comercialize resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente dessa comercialização represente menos de 1% de sua receita bruta proveniente da comercialização da produção. As contribuições de que tratam os incisos I e segundo do desta lei são substituídas, em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao trabalhador rural contratado pelo consórcio simplificado de produtores rurais de que trata o, pela contribuição dos respectivos produtores rurais, calculada na forma do desta lei. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro, destinadas à Seguridade Social, além do disposto no são calculadas mediante a aplicação das seguintes alíquotas. 2% sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no do Decreto-Lei N. 1940, de 25 de maio de 1982, com a redação dada pelo do Decreto-Lei N. 2397, de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores. 9. 10% sobre o lucro líquido do período base, antes da provisão para o imposto de renda, ajustado na forma do da Lei N. 8034, de 12 de abril de 1990. 10. No caso das instituições citadas no do desta lei, a alíquota da contribuição prevista no inciso 2º é de 15%. 11. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas de que trata o capítulo 5º da contribuição do empregador doméstico. A contribuição do empregador doméstico incidente sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço é de 8% e 0,8% para o financiamento do seguro contra acidentes de trabalho. Parágrafo único. Presentes os elementos da relação de emprego doméstico, o empregador doméstico não poderá contratar microempreendedor individual de que trata o da Lei Complementar N. 123, de 14 de dezembro de 2006, sob pena de ficar sujeito a todas as obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Capítulo 6º da contribuição do produtor rural e do pescador, alterado pela Lei N. 8.398, de 7 de janeiro de 1992. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e segundo do e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na linha A do inciso V e no inciso 7º do desta lei, destinada à Seguridade Social, é de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Redação dada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho. Redação dada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma do desta lei. Redação dada pela Lei N. 8.540, de 22 de dezembro de 1992. A pessoa física de que trata alineado inciso V do contribui, também, obrigatoriamente, na forma do desta lei. Redação dada pela Lei N. 8.540, de 22 de dezembro de 1992. Terceiro, integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos através desses processos. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 8.540, de 22 de dezembro de 1992. Quarto, revogado. Quinto, vetado na Lei N. 8.540, de 22 de dezembro de 1992. Sexto, revogado pela Lei N. 10.256, de 2001. Sétimo, revogado pela Lei N. 10.256, de 2001. Oitavo, revogado pela Lei N. 10.256, de 2001. Nono, vetado. 10. Integra a receita bruta de que trata este artigo, além dos valores decorrentes da comercialização da produção relativa aos produtos a que se refere o trecho deste artigo, a receita proveniente e da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação de parte do imóvel rural. E da comercialização de artigos de artesanato de que trata o inciso 7º do 10 desta lei. E de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. E do valor de mercado da produção rural dada em pagamento ou que tiver sido trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade. E v. de atividade artística de que trata o inciso 8º do 10 desta lei. 11. Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física, desde que não esteja sujeito à incidência do imposto sobre produtos industrializados, IP. Equipara-se ao empregador rural pessoa física o consórcio simplificado de produtores rurais, formado pela União de Produtores Rurais Pessoas Físicas, que outorgará um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente, aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos. O documento de que trata o caput deverá conter a identificação de cada produtor, seu endereço pessoal e o de sua propriedade rural, bem como o respectivo registro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA ou informações relativas à parceria, arrendamento ou equivalente e a matrícula no Instituto Nacional do Seguro Social, INS de cada um dos produtores rurais. 2. O consórcio deverá ser matriculado no INS em nome do empregador a quem hajam sido outorgados os poderes, na forma do regulamento. 3. Os produtores rurais integrantes do consórcio de que trata o caput serão responsáveis solidários em relação às obrigações previdenciárias. 4. Vetado. Capítulo 7º da Contribuição sobre a Receita de Concursos de Prognósticos. Constitui receita da Seguridade Social a renda líquida dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao programa de crédito educativo. Redação dada pela Lei N. 8.436, de 25 de junho de 1992. Consideram-se concursos de prognósticos todos e quaisquer concursos de sorteios de números, loterias, apostas, inclusive as realizadas em reuniões hípicas, nos âmbitos federal, estadual, do Distrito Federal e Municipal. Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por renda líquida o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao pagamento de prêmios, de impostos e de despesas com a administração, conforme fixado em lei, que inclusive estipulará o valor dos direitos a serem pagos às entidades desportivas pelo uso de suas denominações e símbolos. Terceiro, durante a vigência dos contratos assinados até a publicação desta lei com o Fundo de Assistência Social FAS, é assegurado o repasse à Caixa Econômica Federal CEF dos valores necessários ao cumprimento dos mesmos. Capítulo 8º das outras receitas. Constituem outras receitas da Seguridade Social: as multas, a atualização monetária e os juros moratórios. A remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. As receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. As demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. As doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único da Constituição Federal.
40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal. Outras receitas previstas em legislação específica. Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei N. 6.194, de dezembro de 1974, deverão repassar à Seguridade Social 50% do valor total do prêmio recolhido e destinado ao Sistema Único de Saúde SUS, para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. Capítulo 9 do salário de contribuição. Entende-se por salário de contribuição: para o empregado e trabalhador avulso, a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante um mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Redação dada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. Para o empregado doméstico, a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração. Para o contribuinte individual, a remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante um mês, observado o limite máximo a que se refere o 5. Para o segurado facultativo, o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o 5. Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida em regulamento. O salário maternidade é considerado salário de contribuição. Terceiro, o limite mínimo do salário de contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Redação dada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. Quarto, limite mínimo do salário de contribuição do menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei. Quinto, limite máximo do salário de contribuição é de CR 170 mil cruzeiros, reajustado a partir da data da entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. 12. Sexto, no prazo de 180 dias, a contar da data de publicação desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional o projeto de lei estabelecendo a previdência complementar, pública e privada, em especial para os que possam contribuir acima do limite máximo estipulado no parágrafo anterior deste artigo. Sétimo, o 13º salário, gratificação natalina, integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em regulamento. Redação dada pela Lei N. 8.870, de 15 de abril de 1994. Oitavo, integram o salário de contribuição pelo seu valor total. Redação dada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. Vigência A. O total das diárias pagas, quando excedente a 50% da remuneração mensal. A linha acrescentada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, vetada na Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. Ser revogado pela Lei N. 9.711, de 1998. Nono, não integram o salário de contribuição para os fins desta lei, exclusivamente. Redação dada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, a. Os benefícios da Previdência Social, nos termos e limites legais, salvo o salário maternidade. Redação dada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. B. As ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei N. 5.929, de 30 de outubro de 1973. C. A parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei N. 6.321, de 14 de abril de 1976. D. As importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Redação dada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. E. As importâncias, a linha alterada e itens de 1 a 5, acrescentados pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, 1. Previstas no inciso I do ato das disposições constitucionais transitórias. 2.
relativas à indenização por tempo de serviço anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 3. Recebidas a título da indenização de que trata o da CLT. 4. Recebidas a título da indenização de que trata o da Lei N. 5.889, de 8 de junho de 1973. 5. Recebidas a título de incentivo à demissão. 6. Recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT. 7. Recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário. 8. Recebidas a título de licença-prêmio indenizada. 9. Recebidas a título da indenização de que trata o da Lei N. 7.238, de 29 de outubro de 1984. F. A parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria. G. A ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do da CLT. Redação dada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. H. As diárias para viagens, desde que não excedam a 50% da remuneração mensal. E. A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei N. 6.494, de 7 de dezembro de 1977. J. A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica. L. O abono do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Assistência ao Servidor Público PASEP. A linha acrescentada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, M. Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. A linha acrescentada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, N. A importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. A linha acrescentada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, O. As parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o da Lei N. 4.870, de dezembro de 1965. A linha acrescentada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. P. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9. 468 da CLT. A linha acrescentada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, que o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. A linha acrescentada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, R. O valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para a prestação dos respectivos serviços. A linha acrescentada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, S. O ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas. A linha acrescentada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, T. O valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise a educação básica de empregados e seus dependentes, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei N. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 1. Não seja utilizado em substituição de parcela salarial, e 2. O valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% da remuneração do segurado a que se destina, ou o valor correspondente a 1,5 ao valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que for maior. A importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até 14 anos de idade, de acordo com o disposto no da Lei N. 8.069, de 13 de julho de 1990. A linha acrescentada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, v. Os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais. A linha acrescentada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, x. O valor da multa prevista no 8º do da CLT.
A linha acrescentada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, e o valor correspondente ao Vale Cultura. 10. Considera-se salário de contribuição para o segurado empregado e trabalhador avulso, na condição prevista no quinto da remuneração efetivamente auferida na entidade sindical ou empresa de origem. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, 11. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 1974, como operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, o montante correspondente a 20% do valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros ou do serviço prestado, observado o limite máximo a que se refere o 5. Revogado pela Lei N. 9.876, de 1999.